Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 22 de março do ano 2021 e pelo calendário judaico nós estamos no dia 9 de Nissan do ano 5781. Esta é a semana que estamos aí em preparação para o Pesach, que acontecerá ao pôr do sol do próximo sábado, depois da Havdalah. A partir de amanhã nós estaremos então trazendo mais informações a respeito de Pesach, as preparações e nesse sentido aí, ok? Então vamos nos preparar para Pesach. Hoje nós estamos a 185 dias do ano 5781. E como as gotas de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, segue esse calendário. Então a gota de sabedoria que nós temos para hoje é de número 185. E vamos ver então o que Hashem tem para nós através do Rebbe para falar conosco nessa tarde aqui. Lembrando que esse grupo de ensinamentos da parte do Rebbe tem como título Libertando-se. Então, vamos ver qual é a mensagem para esse título, Libertando-se, no dia de hoje. Diz assim: o homem sozinho não pode alcançar alturas maiores que o seu próprio ego. Ele não pode romper a própria pele, nem pode erguer-se puxando os próprios cabelos. Todas as suas realizações estão vinculadas ao ego. Tudo que ele pode entender é definido por sua percepção subjetiva. Ele é um prisioneiro por causa da existência. Então, Deus lançou ao homem uma corda, deu-lhe tarefas para executar que estão além de sua compreensão, ideias para entender que o tiram do buraco de seu universo subjetivo. Ele só precisa ter disposição para deixar a si mesmo. Somos todos prisioneiros, mas estamos sentados sobre as chaves. Realmente, os ensinamentos do Rebbe, com o título Libertando-se, cada dia que passa o nosso ego leva uma surra que não tem tamanho, né? O nosso eu leva cada puxão de orelha e o nosso ego, o nosso egocentrismo vai cada vez mais sendo enquadrado no espaço que ele tem que ficar quietinho, né? E aqui no dia de hoje não muda muito a retórica nesse sentido. Primeiramente, o Rebbe nos traz a consciência de que sozinho nós não podemos fazer absolutamente nada. O máximo que nós podemos fazer sozinhos está ligado diretamente ao nosso ego, ao nosso eu. Isso significa que nós temos um limite muito pequeno, um limite muito curto, porque está ligado diretamente ao nosso ego, ao nosso eu, ao para mim. Então, traz um exemplo citando assim, né? Ele não pode romper a própria pele, nem pode aumentar a sua altura puxando-se pelos cabelos. Nesse sentido, significa que você não pode acrescentar 1 milímetro à sua estatura, ou você não pode realmente romper a sua própria estrutura, a não ser apenas estar ligado em seu ego, em seu eu. Isso daí limita você a sua existência, ou seja, somos prisioneiros por causa da existência.
Essa existência aqui que o Rebbe está nos dizendo é exatamente nessa questão do nosso corpo físico, a nossa prisioneiros por causa da existência deste mundo físico. Então nós estamos limitados a isto e nesse sentido nós somos prisioneiros dessa forma. Então ele diz, né, no seu ensinamento, que Deus, na sua infinita misericórdia, lançou uma corda para que realmente o ser humano pudesse pegar essa corda e subir através dela para alcançar alturas maiores. Então, nesse sentido, diz que Deus nos deu tarefas para que nós possamos executar e que estão além da nossa compreensão. Ideias para entender que o tiram do buraco de seu universo subjetivo. O nosso universo subjetivo, primeiramente, ele diz apenas respeito ao nosso eu, ao nosso ego. Qual que é o nosso universo? O meu eu e aquilo que está em volta de mim. Então, o meu universo se limita a essa pequena dimensão. E quando o Rebbe diz, né, Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, quando ele nos chama a atenção de que Deus nos deu uma corda, né, uma corda de escape, de elevação, que significa que são tarefas para executarmos, para podermos ir além da nossa compreensão. Nós estamos no livro de Levítico, e é o terceiro livro que nós estamos estudando dos 5 da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. E dentro dos estudos de Levítico, nós estamos vendo aí muitas descrições com referência aos korbanot, aos sacrifícios. E nesse sentido, nós estamos vendo aí como que Deus realmente, ele tem gastado, no bom sentido, ele tem gastado centenas de versículos para falar e dar detalhes sobre os sacrifícios, os korbanot. A princípio, prisioneiros da nossa própria existência, prisioneiros do nosso próprio eu, a princípio nós lemos, ouvimos e parece que nós não entendemos nada. Mas aí Deus nos deu a corda, nesse sentido específico, né? E que fala que são tarefas que nós precisamos executar e muitas vezes, né, estão além da nossa compreensão. E os sacrifícios, os korbanot, nos traz essa ideia, né? Muitas explicações, detalhes pormenores, e muitas vezes, a princípio, nós ficamos aí com aquele ponto de interrogação, como isso, por que aquilo, e etc. e tal. Na continuidade, obviamente, né, na semana passada, esta semana que estamos ainda no início das 2 primeiras porções de Vaikra, Levítico, estamos aí adentrando numa dimensão física e espiritual. Quando somos prisioneiros de nós mesmos, é quando nós ficamos limitados somente na ação física. A ação física, ela está ligada diretamente a este mundo conhecido como o mundo de Asiá, o mundo da ação, o mundo físico, o mundo materialista. Então, quando somos prisioneiros do mundo físico, quando ficamos limitados a ele, e como nós podemos romper esse mundo físico? Como que nós podemos ir além deste mundo físico? É quando nós vamos então para o campo espiritual. Ou seja, quando o físico ele vai
fazer ações, tarefas, executando, para que as suas ações físicas ligadas ao mundo físico e material possa ter uma conexão com o espiritual. Então você transforma o físico, o material, em algo espiritual. Por isso que o Rebbe diz que nós só podemos realizar isso se nós estivermos dispostos a deixar a si mesmo. Ou seja, renunciar o seu eu, o seu ego, o seu egocentrismo com as suas ramificações. Por isso, o Rebbe finaliza este ensinamento dizendo: somos todos prisioneiros, sem exceção. Mas há um detalhe: nós estamos sentados sobre as chaves. Se você quer ser livre, você pega a chave e liberta-se. Se você não quer ser livre do seu eu, do seu ego, você continua sentado sobre as chaves. E isso significa o quê? Se eu não estou disposto a obedecer os mandamentos, as mitzvot de Hashem, eu continuo sentado sobre as chaves. Se eu tomo uma decisão de realmente fazer do físico, do material, algo espiritual, então eu pego as chaves, eu abro então as cadeias e eu me liberto, libertando-se de si mesmo, libertando-se do seu próprio ego. Então nós temos condições de transformarmos o físico, o material, em algo espiritual. E assim, nesta subida, nesta elevação, a corda que Deus nos deu, nós estamos então no encontro com o divino, com Deus, de onde ele sai do espiritual e vem para o mundo físico para ter uma conexão com a sua obra-prima, o ser humano. E então, neste contato, nesta fusão, nós nos tornamos um com Deus. Por isso que em várias situações o Rebbe diz: conecte-se a tua alma divina ao Ein Sof, ao infinito, ao Deus soberano, ao Deus todo-poderoso. Dessa forma, você não conhece limites, porque a sua alma é eterna, a sua alma divina é eterna. E ela, cumprindo a sua missão de moldar a alma animal em algo espiritual, então aí você estará mais do que nunca livre do seu eu, do seu ego. E esta união, unidade com Deus, nada e ninguém poderá fazer com que você venha desconectar-se com Deus. Por isso, sentado sobre as chaves, a resposta é individual, a resposta é de cada um. Fico sentado sobre as chaves, ou eu pego as chaves e me liberto? A corda que Deus deu a cada um de nós são tarefas, mandamentos, que nós precisamos ter a ousadia para dizer: sim, eu vou fazer, eu vou obedecer. Muitas vezes, algumas coisas nós não compreendemos, mas ao persistirmos, logo virá o entendimento. E por isso, nessas explicações que nós temos pela Torá escrita, com os comentários de Rashi, nós vamos entendendo. E quando vamos somando as demais explicações dos demais sábios do povo de Israel, aí nós vamos compreendendo ainda
muito melhor. E aí nós vamos nos elevando através da corda que Deus nos deu, para que nós pudéssemos romper os nossos limites e compreender cada vez mais o que é que de fato Deus quer de cada um de nós. E para hoje, depois da leitura da nossa segunda aliá, com os comentários de Rashi, nós estaremos trazendo mais alguns comentários sobre os Korbanot e também, fazendo aí uma recapitulação da aliá de ontem sobre a questão do fogo que não deve se apagar, e a casa de carvão incandescente que constantemente estava ali, sempre com as suas brasas acesas, para não deixar o fogo apagar. O que será isto? E o que será que significa para nós também os Korbanot? Por que Deus ele nos deu como Korbanot, sacrifícios, animais domésticos e não animais selvagens? Qual o significado disso? E dentro dos animais domésticos, que faz parte dos sacrifícios, qual é a lição que nós podemos aprender com referência a cada um deles? Depois da leitura, vamos ver esses detalhes aí, ok? Então a nossa segunda aliá está no capítulo 6 de Levítico, a partir do verso 12, e vamos até o capítulo 7, verso 10, na nossa segunda aliá, com comentários de Rashi, que nos diz assim: oferendas obrigatórias dos sacerdotes. Deus falou a Moshe dizendo: há uma oferenda especial de farinha que o sumo sacerdote é obrigado a ofertar todos os dias durante o seu mandato. Esta é a oferenda de Arão e seus descendentes para sempre, que eles ofertarão a Deus a partir do dia em que um deles foi ungido para o cargo de sumo sacerdote. 1/10 de efá de farinha de trigo fina, como oblação contínua, metade da qual será ofertada pela manhã e metade da qual será ofertada à noite. Cada meia medida de farinha será ainda subdividida em 6 porções, cada uma das quais será então misturada com 1/4 de log de azeite, formando uma massa. Cada unidade de ambos os conjuntos de 6 pães será feito, isto é, frita em azeite em frigideira rasa, mas só será levada à frigideira depois de escaldada em água e completamente assada no forno, exatamente como a oferenda de farinha comum feita em frigideira rasa. Essa oferenda de farinha será partida em pedaços. Tu a ofertarás com a intenção de agradar a Deus. O sacerdote dentre seus filhos, que for ungido para suceder-lhe e servir como Kohen Gadol, ou seja, sumo sacerdote, em seu lugar preparará do mesmo modo essa oferenda e a ofertará todos os dias de seu mandato, metade pela manhã e metade à noite. Essa oferenda de farinha é uma parcela externa, uma parcela eterna, dada a Deus pelo sumo sacerdote em nome da comunidade inteira e, portanto, difere de qualquer outra oferenda de farinha feita por um sacerdote, pois se separa dela uma porção memorial. E outra, por ser feita por um sacerdote, ela toda, isto é, não apenas a porção memorial, mas também o restante dela será queimada. Todos os outros sacerdotes ofertarão essa mesma oferenda de farinha no dia em que forem empossados. Toda oferenda de farinha que um sacerdote fizer por si próprio será inteiramente queimada, como uma só unidade. Não será comida nenhuma parte dela. Ainda assim,
ela requer azeite e incenso, ok? A partir do verso 17, nós temos aí a continuidade do corban de pecado, a oferenda de pecado, que diz assim: Deus falou a Moshe, dizendo: fala a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei da oferenda de pecado. A oferenda de pecado será abatida diante de Deus, isto é, dentro dos limites do pátio do tabernáculo, e especificamente conforme mencionado antes, no mesmo lugar onde se abate a oferenda de elevação, isto é, ao norte do altar. Esse requisito se aplica a todas as oferendas de pecado. A oferenda de pecado é um sacrifício de santidade superior, o que significa que deve ser comido dentro dos limites do tabernáculo, até o fim da noite seguinte, ao dia em que for ofertado. Todo sacerdote que estiver trabalhando, quando o sangue for aplicado ao altar e for apto para ofertá-la como oferenda de pecado, isto é, que não estiver impuro, será incluído na distribuição das porções da carne pertencente aos sacerdotes e a comerá. Ela será comida em lugar sagrado, isto é, o pátio da tenda da reunião. Não será comida antes que seu sangue seja aplicado ao altar. O mesmo é válido para todos os sacrifícios que são comidos. Todo alimento que tocar sua carne e absorver um pouco de sua substância ou sabor, se tornará sagrado, como ela será desqualificada se o sacrifício que tocou for desqualificado. Ou seja, os sacrifícios, eles não podem se tocar um que é puro e outro que é impuro, ou um que está qualificado ou não está qualificado. Aqui, o impuro, né, é o alimento, o sacrifício que foi trazido de forma irregular, ou com algum defeito, ou algo semelhante, certo? E também estará sujeito às mesmas restrições referentes a quem pode comer o sacrifício. Só sacerdotes, onde ele pode ser comido, só dentro dos limites do tabernáculo. E quando? Até o fim da noite seguinte ao dia que for ofertado. Mesmo que o alimento só toque a carne em um lugar, considera-se que a essência da carne se espalha por ele inteiro, tornando-o sujeito, em sua totalidade, às severidades impostas à carne. A mesma regra se aplica ao alimento que toca a qualquer sacrifício de santidade superior. Além disso, se espirrar de seu sangue sobre uma roupa, a área da roupa sobre a qual ele espirrar, levarás em lugar sagrado, isto é, no pátio do tabernáculo. Não será preciso lavar toda a roupa, apenas o local onde foi manchado de sangue. O recipiente em que cozinha um alimento absorve algo dele, sua substância e seu sabor. Aqui nós vamos ter a questão de alimentos de carne e, obviamente, alimentos de leite, à base de leite, né? Nós vamos ver aí a relação de alimentos que são feitos em panela de barro e outros que são feitos em panelas de material, né? Inox, ferro, né? Alumínio, etc. e tal. Então nós vamos ver diferenças desses recipientes e o que acontece quando os alimentos são colocados em cada um desses alimentos, ou seja, o recipiente de barro e o recipiente de metal. Então vamos ver aí o que Rashi comenta sobre isso daí, e depois, né, da leitura vamos ter aí comentários com referência a essa questão, recipiente de barro e recipiente de metal, ok? Então, recipientes de barro e recipientes de metal liberam dematérias
diferentes aqui absorvem. Os de metal podem ser depurados do que absorveram por meio de fervura em água. Aos de barro, porém, não pode ser depurado do que absorveram, nem por fervura em água, nem por nenhum outro método. Então aqui o que é nos ensinado, todo recipiente de barro, à base de barro, quando ele é levado ao fogo e ao cozimento deste alimento, seja ele de carne ou não, então o recipiente de barro, ele absorve o que está sendo ali cozido. O recipiente de metal, ele também absorve o que está sendo cozido ali. Mas há uma diferença. O recipiente de barro, por mais que você lave, por mais que você possa fazer uma faxina no recipiente de barro, para que não haja resquícios do que foi cozido ali, o recipiente de barro, ele sempre vai reter uma boa quantidade do que foi cozido. Diferente o de metal. O metal, ele absorve o que foi cozido. Mas quando você vai para a sua higienização, então o próprio recipiente de metal, ele libera completamente o que foi cozido, as substâncias que permaneceram na panela, no recipiente de metal. Quando você vai para a faxina, a limpeza, né? E você coloca ali, faz a sua limpeza geral, né? A base de detergente, por exemplo. E quando você leva água limpa ao recipiente e você dá uma fervura, então o próprio recipiente de metal, ele libera, se ficou algum resquício, ele libera completamente. Então, o recipiente de metal, ele fica completamente puro, limpo, do que foi cozido nesse recipiente. O que não acontece com o recipiente de barro, né? Então, aí, nós vamos ver aqui na sequência, que o recipiente de barro, ele precisa ser quebrado. Não pode fazer mais nada naquele recipiente. E o metal, depois da sua limpeza correta, ele pode ser usado novamente. Vamos seguir em frente aí, baseado no versículo 21, né? Capítulo 6, verso 21. Portanto, quando se cozinha carne sacrificial em recipiente de barro, tudo que o recipiente absorve da oferenda instantaneamente se torna para sempre impossível de comer, sendo categorizado como alimento sacrificial que não pode ou não vai ser comido dentro do prazo permitido, o qual deve ser imediatamente destruído. Explicando aqui, o recipiente de barro, quando fala aqui, o qual deve ser imediatamente destruído. Por quê? Porque o alimento, né, a carne sacrificial que foi cozida ali naquele recipiente de barro, né, não pode ou não vai ser comido dentro do prazo permitido. Então vamos lá. O recipiente de barro, através da sua porosidade, ele absorve elementos ligados àquela carne sacrificial. Então essa porosidade do recipiente de barro, por mais que você limpe, ele vai permanecer uma grande parte dentro dessa porosidade. Você, a olho visto, praticamente você não o vê. Você fala, não, minha panela de barro está limpinha. Não. Todo e qualquer recipiente de barro, ele absorve.
Então, o que acontece com isso aqui que Irache está nos explicando? A partir do momento que o recipiente de barro ele absorveu da carne sacrificial partes dela, substâncias dela, quando ela é tirada, a carne sacrificial, o recipiente de barro é lavado, etc e tal, certo? Então fala assim, que tudo que o recipiente absorve da oferenda instantaneamente se torna para sempre impossível de comer, sendo categorizado como um alimento sacrificial que não pode ou não vai ser comido dentro do prazo permitido. Ou seja, a partir do momento que foi tirado a carne sacrificial do recipiente de barro, é para ser comido imediatamente. Tem aqueles preparativos finais e é para ser comido completamente, imediatamente. Se sobrar alguma coisa, é para ser queimado completamente. Aquilo que ficou retido na porosidade do recipiente de barro, ele não vai ser comido dentro do prazo. Ou seja, quando você usar novamente aquele recipiente de barro e você vai fazer alguma outra coisa nele, seja o que for, a porosidade, o calor e a porosidade vai expelir aquilo que está retido nessas porosidades. E ele vai automaticamente se misturar com aquele novo cozido. Tratando-se especificamente de sacrifício, corban, significa que aquilo que ficou retido na panela de barro, na sua porosidade, ela vai contaminar o novo sacrifício. E esse novo sacrifício vai se tornar impuro. E ele não pode ser comido. Ele tem que ser eliminado completamente. Para que isso não acontecesse, então, a orientação que foi dada de Deus a Moshe ao povo, que todo recipiente de barro seja, depois do cozimento daquele sacrifício, seja destruído. Ou seja, cada recipiente de barro que fosse usado, depois de ser cozido, era para ser quebrado. Ponto. Vai ter um novo sacrifício, uma nova panela de barro. Ok? E não é a mesma coisa que acontece com o recipiente de metal. Não somente a higienização, mas depois de uma certa fervura, com água limpa, então é completamente eliminado o que ficou nas suas paredes do recipiente de metal e então é eliminado completamente. O recipiente de metal ele não tem porosidade que faz reter no seu interior essas substâncias e coisas semelhantes, ok? É isso que está falando aqui. Portanto, logo, todo recipiente de barro em que cozinhar carne de qualquer sacrifício de santidade superior será quebrado imediatamente. Assim que o recipiente é quebrado, considera-se eliminada a substância sacrificial, a semelhança da carne sacrificial, que tem de ser queimada quando não pode ser comida dentro do prazo estipulado. Ou seja, fez o sacrifício hoje, até o pôr do sol de amanhã, tem que ser completamente consumido, ou queimado completamente, o que sobrar. Por outro lado, se a carne sacrificial for cozida em recipiente de metal, esse não tem de ser quebrado, visto que a substância sacrificial absorvida pode ser liberada se alguma outra coisa for cozida no recipiente, numa simples presença, não transforma o recipiente em objeto proibido. Não obstante, se a carne de uma oferenda de pecado for cozida em recipiente de cobre ou de outro metal, ele será depurado por meio de fervura em água e em seguida enxaguado com água fria, dentro dos limites do tabernáculo, para que libere o alimento sacrificial que absorveu. O recipiente, depois de ser usado, pode ser usado normalmente.
Todo varão dentre os sacerdotes comerá de santidade superior. Porém, toda oferenda de pecado, ou na realidade qualquer oferenda cujo sangue deve ser aplicado ao altar externo, cujo sangue for equivocadamente levado à tenda da reunião para fazer expiação do santuário, se tornará por isso inválida e não será comida, mas será queimada no fogo. Entramos no capítulo 7 agora com oferendas de culpa. Já vimos alguma coisa lá atrás, agora vamos com mais detalhes aqui. A respeito da oferenda de culpa, as suas circunstâncias serão discutidas mais à frente também. Esta é a lei da oferenda de culpa. Aprendereis mais tarde que depois que o animal é designado como sacrifício, é proibido substituí-lo por outro. Se, apesar disso, alguém tentar substituí-lo por outro, declarando que este segundo animal deve ser sacrificado em lugar do primeiro, o primeiro será ofertado e o segundo adquirirá a condição de animal consagrado. Isto é, não poderá mais ser usado para fins mundanos. O que então se fará ao segundo animal depende do tipo de sacrifício em que se tentou usá-lo como substituto. Se o primeiro animal tiver sido designado como oferenda de culpa, o segundo não será ofertado, porque, isto é, o primeiro animal conserva a condição de santidade superior e não compartilha essa condição com o segundo. Ou seja, se o primeiro animal já foi levado e consagrado como santidade superior, não adianta querer levar outro animal para substituí-lo. Por quê? Porque o primeiro animal ele não compartilha da condição de santidade superior com o segundo animal. Contudo, visto que o segundo animal não pode voltar à condição mundana, se permitirá que ele paste até tornar-se defeituoso. Então será vendido. E outros animais serão comprados com o que receber pela sua venda, né? Ou seja, o segundo animal fica lá até se tornar defeituoso, né? Então depois de 2 anos ele já é um animal defeituoso, não pode ser levado ao sacrifício. Então ele é vendido e o dinheiro arrecadado com ele se compra novos animais hábeis e aprovados para serem sacrifícios de santidade superior. Então, dessa maneira, a condição sagrada do segundo animal se transfere aos animais adquiridos. Ou seja, dessa forma aí, os animais que são adquiridos pela sua venda, né? Então eles são considerados sagrados, né? Abaterão a oferenda de culpa no mesmo lugar onde abatem a oferenda de elevação, isto é, ao norte do altar externo, né? Aqui nós vamos ver com mais detalhes lá na frente, sobre essa questão do altar de elevação, que ficava ao lado norte do altar externo, lá do pátio. Esse altar ao norte do altar, que era separado para a elevação, Deus ordena a Moshe que esse mesmo altar, né, esse mesmo lugar, seja também para a oferenda de culpa, aquele que está em pecado. Vamos ver com mais detalhes o porquê disso, mas simplificando no momento, né, o altar de elevação e o altar de culpa ao mesmo tempo. Então, quem vai ao altar de elevação, ele vai ali para prestar uma gratidão a Deus. E aquele que vai no mesmo altar levar o seu sacrifício, o seu corban de culpa por causa de pecado,
ele também vai fazer no mesmo altar. Então, de forma simples e rápida, qual é o ensinamento de Deus nessa situação? Como pode o mesmo altar que é de elevação, gratidão a Deus, é usado para o pecador, para oferecer a sua oferenda de culpa? A preocupação de Deus é que o ser humano não passe vexame, vergonha, que ele não seja levado a uma situação vexatória, a uma situação negativa. Então, dessa forma, né? Então, quando aquele que ia ao altar para prestar a sua oferenda de elevação, gratidão, tanto ele como aquele que ia levar por causa de culpa de pecado, então os dois estavam na mesma condição diante dos olhos de todos. Então ninguém sabia quem é que estava fazendo uma oferenda de culpa e quem estava fazendo uma oferenda de elevação, a não ser a própria pessoa. Isso mostra o quê? Que cada um precisa realmente ter essa introspecção com Deus, né? Para poder realmente ser, entre aspas, ser um sacrifício agradável a Deus, ok? Continuando então, né, no capítulo 7, o verso 2 aí que nós acabamos de comentar, né? Abaterão a oferenda de culpa no mesmo lugar onde abatem a oferenda de elevação, ao lado norte do altar externo. Também como na oferenda de elevação, seu sangue será aspergido sobre a metade inferior do canto nordeste e sudoeste do altar, ao redor do altar. Ofertará dela apenas todas as suas porções de gordura prescritas, né? A cauda, a gordura que cobrem as vísceras, os 2 rins, a gordura que está sobre eles, que está sobre os flancos, tirará também o diafragma com os rins, conforme já mencionado, e com parte do fígado. O sacerdote queimará essas gorduras sobre o altar, com a intenção de que sejam uma oferenda de fogo a Deus, uma oferenda de culpa. Todo varão dentre os sacerdotes a comerá, e ela será comida em lugar sagrado, isto é, dentro dos limites do tabernáculo, ali no pátio do tabernáculo. É um sacrifício de santidade superior. A oferenda de culpa é como a oferenda de pecado, pois ela tem esta mesma lei. Suas partes designadas como as porções dos sacerdotes pertencem para serem comidas a qualquer sacerdote que seja apto para fazer expiação por meio delas. A partir do verso 8, nós temos aí, né, nesse capítulo 7, a oferendas de elevação e de farinha. De igual maneira, no que se refere a qualquer sacerdote que seja similarmente apto para ofertar oferenda de elevação de alguém, esse sacerdote será incluído na distribuição do couro de qualquer oferenda de elevação que ele ou qualquer outro sacerdote tiver ofertado, receberá uma parte dela, uma parte dele, do couro. No tocante a toda oferenda de farinha, assada no forno, ou toda oferenda de farinha, feita em frigideira funda ou frigideira rasa, o sacerdote que for apto para ofertá-la será incluído em sua distribuição, receberá uma parte dela. Porém, nem todos os sacerdotes aptos serão incluídos na distribuição das porções dos sacerdotes. Toda oferenda de farinha, seja a que tem de ser misturada com azeite, referência a todas as oferendas de farinhas voluntárias, seja a seca, que se refere à oferenda de farinha de um pecador, ou como será depois ali na frente discutido sobre a questão da mulher suspeita de adultério,
às quais não se pode acrescentar azeite. Pertencerá a todos os filhos de Arão, apontados para servir naquele dia, recebendo cada sacerdote sua porção igual ao outro. Ok? Então aqui nós encerramos a nossa segunda aliá, a nossa segunda leitura, né? Então vamos para alguns comentários a mais dos nossos sábios referente àquilo que nós estamos aprendendo até aqui do livro Vaikra, né? Nós estamos aí já no capítulo 7 de Vaikra, na nossa leitura diária, ok? Nós vimos aí sobre a nossa aliá de ontem, sobre a questão do carvão em brasa, o fogo que não pode se apagar. Ou seja, Deus ordenou ao povo judeu, uma chama eterna deverá sempre ser mantida, ardendo sobre o altar, jamais deve se extinguir, o fogo jamais deve apagar. Por isso, o fogo sobre o altar, onde os sacrifícios eram oferecidos, deveria sempre continuar a arder, a chama sempre viva. No templo sagrado, né, no Beit Hamikdash, lá em Jerusalém, havia então uma câmara especial onde os carvões eram mantidos sempre acesos, para que o fogo sobre o altar pudesse ser reaceso caso necessário. Quando Deus ordenou ao povo judeu para construir o tabernáculo, ele disse: e eu habitarei dentro deles. O versículo não deveria dizer: eu habitarei dentro dele. Ou seja, quando Hashem perdoou o povo por causa do pecado do bezerro de ouro, e o sinal, né, Moshe pediu o sinal, mas como que saberemos e as nações saberão que nós somos perdoados por ti? Então Deus diz a Moshe: vocês construirão um Mishkan, o tabernáculo no deserto. Então os povos dirão: ah lá, eles pecaram, eles fizeram o bezerro de ouro, mas Deus continua com eles. Ou seja, Deus perdoou o seu povo pelo seu pecado de idolatria do bezerro de ouro. Então, quando Deus ele permitiu, autorizou a construção do Mishkan, o tabernáculo no deserto, então ele disse a Moshe, e Moshe repassou ao povo: ó, vocês foram perdoados pelo pecado do bezerro de ouro. E Deus disse: e eu habitarei dentro deles. Ele não disse dentro dele. Quem é dele? O Mishkan, o tabernáculo. Tanto é que ele está no singular, o tabernáculo. Deus não disse: habitarei dentro dele, dentro do tabernáculo. Mas Deus disse para que o povo pudesse sentir a realidade divina: e eu habitarei dentro deles, de cada judeu, dentro de cada corpo, dentro de cada alma judia. Então, diz eles, para nos ensinar que todo judeu é como um templo em miniatura. Todo judeu deve ter sempre um amor ardente por Deus em seu coração, assim como o fogo que arde o tempo todo sobre o altar. Ou seja, o judeu, ele não pode permitir que essa chama, esse fogo ardente no seu interior, na sua alma judia, venha se apagar. Ou seja, abandonar a Deus ou dar as costas a Deus. O Talmud, calma que nós vamos chegar nos Menenor. No Talmud, nossos rabinos nos ensinam mais detalhes sobre essa mitzvah. O fogo sobre o altar deveria ser mantido aceso mesmo no Shabat. Ou seja, mesmo no dia de Shabat, era para manter essa chama acesa. E outro detalhe, e mesmo quando estamos impuros,
é para manter acesa a chama. Da mesma maneira, cada judeu deve sempre sentir um profundo amor por Deus. Não importa se está no nível de Shabat ou no nível de impureza. Começou a captar a mensagem? O que é um nível de Shabat? No Shabat desejamos uns aos outros. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. A palavra hebraica Shabbat, aliás, a palavra hebraica Shalom, vem do radical da palavra Shalem. Shalem. E esse radical Shalem, ele significa inteiro e completo. Sentimos-nos completos no Shabat. Relaxamos e não nos preocupamos com o trabalho da semana, agindo como se estivéssemos completos. No Shabat, também nos é dado uma alma extra que nos ajuda a rezar melhor, aprender melhor e entender melhor a santidade de Deus. Porém, um judeu no nível de Shabat deveria apenas prestar atenção no estudo e no entendimento e deveria ignorar os demais sentimentos. Portanto, Deus o lembra da chama eterna até no Shabat. O amor ardente por Deus em nosso coração jamais deve relaxar. Então nossos sábios acrescentam, mesmo quando impuro. Mesmo que um judeu esteja impuro, ele deve cavar profundamente o seu coração, ou seja, cavar profundamente dentro do coração e fazer aflorar o amor a Deus que está sempre ali. Dentro do nível de judeus, nós acabamos de entender aqui e aprender essa realidade. E nós não judeus, como ficamos nessa história? Brotou alguma dorzinha de cotovelo aí? Ai, judeus, ai, como que eu queria ser um judeu. Brotou isso daí ou não? Uma dorzinha de cotovelo, uma invejinha, né? Ai, bem que eu poderia ser um judeu. Como ficamos? Tire a dor de cotovelo. Joga fora. Tire a inveja. Como que eu gostaria de ser um judeu? Tira também ela, pode jogar fora. Temos aí Sofonias 3:9. Temos em Salmos vários, centenas de versículos que mostram ali Deus falando às nações, aos não-judeus, que Ele está com todos aqueles que o amam, que o buscam. Ele está dentro destes. Por isso que os sábios falam que a partir do momento que o não-judeu abraça a fé monoteísta, com a sua base judaica, e está aí, junto com, sob a liderança de um rabino, ele está andando ombro a ombro com os judeus na mesma direção, servindo o mesmo Deus. O primeiro pacto que Deus fez foi com Noé, depois do dilúvio. É um pacto eterno com a humanidade, com todos os povos, independente. Por isso, as nações, ou entre as nações, não haverá aquela que vai naufragar por causa dos seus líderes perversos, farão com que toda a população do seu país venha naufragar na perversidade, na escuridão, na maldade.
Porque Deus, ele fez o seu primeiro pacto, foi com a humanidade. Por que que Deus fez o primeiro pacto com a humanidade? Porque quando ele criou o ser humano, ele disse, isto é muito bom. E disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Representando exatamente a dimensão dos anjos e do próprio Deus. Por isso que os sábios falam que a nossa alma divina, ela não conhece limites. Porque a nossa alma divina é eterna, como é o seu Criador, Deus. Então, dentro desse nível, amados, a partir do momento que nós estamos na mesma fé monoteísta e andando ombro a ombro com os judeus, Deus não faz distinção. Se ele diz, habitarei dentro deles, é a mesma coisa que ele está falando para cada não-judeu. Habitarei dentro deles. Farei uma morada dentro deles. Então essa mesma palavra, esse mesmo ensinamento, também diz respeito a cada um de nós. Por isso que nós precisamos cada vez mais estarmos aí com um amor ardente por Deus. E cada vez mais cavando nas profundezas dos nossos corações essa chama viva, para que ela nunca se apague, para que ela nunca venha se extinguir. Então, por isso que realmente a palavra é a mesma para nós, e nós não podemos abrir a mão disso daí, ok? Dentro dessa nossa questão, né, que nós estamos aí vendo sobre a questão dos korbanot, dos sacrifícios, onde nós temos o aprendizado sobre a Deus, ele fez o mundo espiritual, e do mundo espiritual ele fez o mundo físico. Ele desceu, ele fez descer o espiritual para o mundo físico e tornou o universo no mundo físico. E nesse planeta que habitamos, fazemos parte deste universo físico. E o nosso planeta, dentro deste universo físico, o nosso planeta Terra é chamado pelos sábios o mundo mais inferior de todos os mundos. Mas foi aqui que Deus se agradou de fazer crescer e viver a sua obra-prima, o ser humano, com as demais questões que existem no nosso mundo físico. Mas aí os sábios dizem que a partir do momento que nós temos consciência deste mundo físico e temos a consciência do divino, então nós precisamos, Deus fez do mundo espiritual algo físico, é o universo e o mundo que nós habitamos. Agora, o desafio para o ser humano é fazer deste mundo físico e das suas questões elevar a divindade, fazer com que seja algo espiritual. E dentro disso, Deus está mostrando para nós a respeito dos korbanot, os sacrifícios no templo. Então, dessa forma, os sábios dizem assim para nós. Algumas das leis contidas na nossa Parashá, Tzav, são somente adicionais às leis da Parashá anterior, Vaikra, que iniciamos o livro de Levítico. Um acréscimo em quantidade. Então agora, outras leis, como a oferenda de culpa e a oferenda de agradecimento, são conceitos novos que nós estamos aprendendo na nossa Aliyat Tzav, representando um aumento em qualidade, a qualidade do Corban, a qualidade do sacrifício. De modo geral, portanto, quantidade se refere ao aspecto físico,
Quantidade se refere ao aspecto físico, enquanto que qualidade ela está relacionado a assuntos espirituais. Então, qualidade se refere a assuntos espirituais, certo? Por exemplo, para entendermos isto, você vê uma pessoa e ela, por exemplo, é uma pessoa muito hábil, né? Em ser um ótimo cirurgião médico. Então você fala, realmente esse cirurgião, ele é muito bom em fazer as suas cirurgias. E ele já fez bastante cirurgias. Você está analisando ele do ponto de vista físico, habilidade física. Quando você diz assim, realmente esse cirurgião ele tem o dom de ser um excelente cirurgião. Aí você estava analisando a qualidade dele, o atributo dele, isto é espiritual. É isso que está falando para nós aqui. Quantidade é uma questão física e qualidade é um assunto espiritual. Então o fato da Parashá Tzav incluir ambas as áreas nos ensinos do serviço divino de uma pessoa que se envolve o espiritual e o físico. Para alcançar a verdadeira grandeza espiritual, é necessário também estar envolvido em questões físicas para fazer deste mundo uma morada de Deus, certo? Então, o Corban, a oferenda, o sacrifício, é uma questão física. A qualidade desse Corban, a qualidade deste sacrifício, está ligado à questão espiritual, que é Teshuvá, arrependimento. Então você pega a quantidade que representa físico, a matéria, o sacrifício, o Corban. Você vai somar a isto o assunto espiritual, a sua Teshuvá, o seu arrependimento e seu retorno a Deus. Então você vai trazer uma fusão. Nesta fusão, você está prestando a Hashem um sacrifício agradável e elevado. Por isso, as nossas preces diárias estão conectadas a isto. Quando você está recitando as preces diárias, você está fazendo um serviço quantitativo, ligado ao físico, ao material. Se você está fazendo isto com qualidade, ou seja, você está fazendo esse serviço com a verdadeira Teshuvá, qualidade, portanto, dentro dessa questão qualitativa, Teshuvá, arrependimento e retorno a Deus, então você está simplesmente fazendo o quê? Está fazendo um serviço espiritual. Ok? O Luiz Ribeiro está dizendo que o som está provocando eco. O som está aí com dificuldade? O som está defeituoso, melhor dizendo? Vão dizer aí. Edna? Ok? Enquanto vamos aguardando a resposta, vamos continuar em frente aí. Ok? Quando nós falamos sobre o objeto, Baruch Hashem, está normal o som, ok? Quando nós falamos sobre o recipiente de barro e o recipiente de metal, os sábios dizem assim para nós: um recipiente de barro representa o quê?
ou quem? Barro, pó, tomou do pó da terra. Então, portanto, o recipiente de barro representa exatamente o corpo do homem, o corpo humano, que foi formado exatamente da terra. Da mesma maneira que um recipiente de barro que absorve uma substância proibida deve ser quebrado, assim também, se o corpo humano ou o corpo do homem participa de um pecado, que Deus não permita que venhamos participar de pecado ou pecados, né? Ele pode alcançar expiação quando ele for quebrado. Você precisa ser quebrado. Se envolveu com pecado? Então você tem que ser quebrado. E aí? Estamos dispostos a ser quebrados? Portanto, seu coração torna-se quebrado por meio do verdadeiro arrependimento, da verdadeira techuvá, ou seja, arrependimento e conexão com Deus. É assim que somos quebrados. Um coração quebrantado e um espírito contrito, Deus não rejeita, mas Ele habita dentro deles e não dentro dele. O Mishkan ou o Beit Hamikdash. Ok? Sobre os korbanot. Um korban, o sacrifício, singular. Korbanot, sacrifícios, plural. Um korban, como um korban ajudava um pecador a ser perdoado por Deus? Um judeu que comete um pecado contra Deus, o Rei dos Reis, merece morrer. O anjo acusador no céu o incrimina perante Deus. O acusador, né, que nós já aprendemos aí, né, conhecido como o anjo da morte, o anjo destruidor, né, que tem o nome de Satã, que significa o adversário. Então esse é o acusador. Lembra lá do livro de Jó, você já entende o que significa. Deus não tem acusador e nem opositor, porque nada e ninguém se assemelha a ele e pode ser comparado a ele. Esse anjo da morte, esse anjo destruidor, esse anjo acusador, ele foi criado para essa finalidade. Ponto. Deus o fez e é assim. Certo? Então, esse anjo acusador, ele vai diante de Deus e diz, o fulano pecou contra ti. A pena é a morte. E agora, como que fica? Só Deus dá a vida, só Deus tira a vida. Então é isso que o anjo acusador está dizendo a Deus. E aí, como fica? Ele pecou, a pena é a morte. E agora? Então, Deus em sua misericórdia, ele responde ao anjo acusador dizendo, aceitarei a morte de um animal no lugar do pecador. Ponto. O acusador foi desarmado, desmontado. Ele ficou agora, e agora o que eu faço? Volto lá para a terra, vou procurar os pecadores para voltar aqui para ficar acusando-os diante do soberano. Quando a pessoa que pecou põe ambas as mãos sobre a cabeça do animal e diz, fiz mais este pecado, e eu me arrependo por isso. Então, ele pensa consigo mesmo, mereço realmente morrer por ter pecado perante Deus. Porém, Deus, na sua infinita misericórdia, aceita a morte deste animal no lugar da minha morte. Quando o animal é abatido, então o ofertante pensa, mereço ser abatido. Quando o animal é queimado, ele diz, mereço ser queimado. Quando Deus vê como o pecador está realmente arrependido,
então Deus o perdoa e aceita a morte do animal ao invés da sua morte. Esses são os ensinamentos que nós aprendemos sobre Korbanot, os sacrifícios. E o que os sábios dizem? Depois da destruição do segundo Beit HaMikdash, no ano 69 da nossa Era Comum, quais são agora os Korbanot, tanto para judeu como para não judeu, que estão na fé monoteísta? Quais são os Korbanot? Quais são os sacrifícios agora? Fazermos as nossas preces diárias. Este é o caminho. Porque quando você faz as suas preces diárias, você está de forma, vamos dizer assim, você, ao fazer as suas preces diárias, pense nisso, reflete sobre isso. Quando você está fazendo as suas preces diárias, numa outra dimensão, você está no Beit HaMikdash, no pátio, no altar externo, fazendo o seu sacrifício de culpa, a sua oferenda de culpa. E Deus está recebendo o seu sacrifício como agradável, como incenso agradável às suas narinas. E Ele, vendo o nosso real e verdadeiro arrependimento, Ele nos perdoa. E o acusador, mais uma vez, ele perde ponto para nós. Entendeu? Então, por isso, é importante nós estarmos diariamente fazendo as nossas preces diárias. Ok? Quais eram os animais kasher usados para Korbanot? Nenhum animal selvagem foi usado. Isso nós temos que ter em mente. Nenhum animal selvagem foi usado. Ponto. O sacrifício no Mizaber, no altar do sacrifício, nenhum animal selvagem foi colocado ali como sacrifício. Deus escolheu 3 tipos de animais. 3 tipos de animais. Ele escolheu o boi e a vaca. Segundo, a ovelha e carneiro. Terceiro, cabras e bodes. Ok? Boi e vaca, ovelha e carneiro, e o terceiro, cabra e bode. Certo? 2 tipos de pássaros. Além desses 3 animais, 2 tipos de pássaros. Certo? Ele escolheu os pombos e as rolas. A gente conhece normalmente aqui como as rolinhas, né? Uma das razões das quais Deus escolheu apenas os animais e aves domésticas é que eles são mansos, né? Eles têm uma natureza mais meiga, mais mansa. Sabemos que um carneiro é pacífico e como um pombo é manso, embora sejam atacados, eles nunca revidam. Nossos sábios ensinam da seguinte forma sobre esses animais: é melhor ser insultado que insultar os outros. É melhor ser atacado que atacar os outros. Não faz parte do sistema judaico atacar os outros. Para mostrar que Deus aprecia aqueles que são pacíficos, por isso Ele escolheu animais e pássaros mansos para o Mizaber, o altar dos sacrifícios. Para os judeus, de uma certa forma, vamos assim dizer, para os judeus é um pouco mais fácil, vamos assim dizer, essas prerrogativas, né? É melhor ser insultado do que insultar, é melhor ser atacado do que atacar.
para nós, Benei Noach, não judeus, que não nascemos no lar com esse fundamento monoteísta à base do judaísmo, por isso que é importante para aqueles que têm filhos pequenos, instrui no bom caminho. Não permita que os teus filhos, você que já tem já tomou essa decisão e tem esse conhecimento monoteísta à base do judaísmo, não permita que os teus filhos pequenos sejam contaminados como você e eu fomos contaminados no passado. Lembra que só herdamos a mentira dos nossos pais? Não permita com que os teus filhos pequenos se contaminem com o paganismo e a libertinagem que está bem aflorado no mundo aí fora. Não é porque você é um não-judeu e monoteísta, como Benei Noach, que significa que você pode abrir a porta da tua casa, a televisão, por exemplo, e permitir com que todo tipo de esgoto caia dentro da tua casa. E principalmente na vida dos teus pequenos filhos. Faça com que eles cresçam na verdadeira educação. Você vai ganhar muito. Será muito feliz de poder ver no futuro os seus filhos num bom e excelente caminho. Entenda isso. Viva isso. Continuando. Então os nossos sábios dizem, é melhor ser insultado que insultar os outros, é melhor ser atacado do que atacar os outros. Para nós, Benei Noach, adultos, jovens e adultos que viemos para o lado de cá e que estão vindo, nós trazemos conosco muito da nossa bagagem lá de trás. Entre elas, aquela famosa questão, não leva o desaforo para casa. Lembra desse ditado? Não leva o desaforo para casa? Então, nós precisamos aprender muito com isso, né? Porque ainda, muitos de nós temos ainda algumas reações dentro desse sentido. Não vou levar desaforo para casa. Me deram uma chapuletada, vou dar duas. Pá, pum, pá, pá. Entendeu? Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso e zelarmos por isso. Por isso os nossos sacrifícios diários, as nossas preces diárias estão ligados dentro dessa questão, dentro dessas 3 categorias de animais e dessas 2 categorias de aves, certo? Então, como nós podemos aprender com os animais? Então vamos lá. Muitos animais foram criados por Deus como boas midot. Midot significa caráter, né? Então, esse caráter, por isso devemos aprender a imitar o seu comportamento. Por exemplo, gatos são asseados, formigas são honestas, pombos são leais, né? Então, né, os gatos são asseados. Quer dizer, a higiene pessoal é algo que está na Torá e que nós precisamos ter higiene pessoal. As formigas, elas são honestas. Por que as formigas são honestas? Isso já foi provado cientificamente que você já viu, você já presenciou, você já contemplou aquela famosa fileirinha das formigas que vão até uma planta, elas picotam lá uma parte da folha daquela planta e depois elas se dirigem para o seu ninho. Então naquela fila ali, elas são honestas e bem organizadas. Então naquela fila ali, o que acontece? Quando uma das formigas, por exemplo, ela deixa cair aquele seu pedaço de folha, certo?
ela não pode parar, ela tem que continuar, o fluxo tem que continuar. É uma questão de organização. Se ela parar, quebra todo o fluir, a organização em direção ao ninho. Então ela segue sem a sua folha, ela segue e vai embora. Todas as formigas que passam por ali, certo? Quando elas pisam naquele pedaço de folha, elas sentem o olfato que não é o dela. Então ela sabe que aquele pedaço de folha não lhe pertence. Então elas continuam o fluxo também. Quando o fluxo volta para a nova jornada, certo? Então aquela formiga, ela vai, na sua sequência, ela vai parar ali, ela vai pegar a sua folha e vai seguir depois no momento do retorno para o formigueiro com a sua folha. Não, vamos dizer assim, ninguém roubou ao seu pedaço de folha, porque as formigas são honestas, entendeu? Então, dessa forma aí, os pombos são leais. Então vamos ver os detalhes aqui rapidamente para nós encerrarmos a nossa aliada de hoje. Estamos no finzinho, ok? Então vamos lá. O Midrash, segundo os sábios, através do Midrash, eles nos dizem assim: uma colônia de formigas, na qual todas as formigas estavam recolhendo sementes de trigo, uma das formigas acidentalmente deixou cair uma semente e pisou em cima dela. Cada formiga que passava, marchando, farejava a semente e podia sentir pelo cheiro que não era sua. Centenas de formigas passaram ali, mas nenhuma delas pegou a semente que não lhe pertencia. Finalmente, a formiga que tinha deixado cair a semente voltou e recolheu a sua semente. Então, questão de honestidade. Pombos, eles são fiéis. Os pombos, o macho e a fêmea, nunca se separam para se juntarem com um pássaro estranho. Se pensarmos a respeito, certamente acharemos mais exemplos de animais que nos ensinam bons traços de caráter ou hábitos saudáveis, certo? Então, o pombo macho e a pomba, né, a fêmea, obviamente, nunca se separam. Você pode ver que sempre os pombos estão em dois, é o casal. Eles são fiéis um ao outro, ok? Isso daí nos lembra do quê? Não lembra do quê? Ai. Adultério não pode, ok? Então, são exemplos aí, que nós temos nesse sentido aí também. Quando o ofertante decide oferecer uma ovelha como corban, ele vai até o seu rebanho, até o seu cercado, ele olha em volta, né? Existem todos os tipos de ovelhas naquele redil. Algumas saudáveis e fortes, algumas doentes e fracas, e outras grandes e ainda algumas pequenas. Qual deveria ser o critério para a escolha do corban, do sacrifício? Primeiro, a pessoa deveria examinar o animal e assegurar-se de que não possui nenhum defeito físico. Essa era a primeira questão. Depois, neste momento, seria aceito então como corban. E depois procurar um animal que lhe parecesse o melhor dentre todos. Essa é a forma de servir a Deus. O mesmo raciocínio se aplica ao cumprirmos qualquer mitzvah da Torá. Nós precisamos, sem sombra de dúvidas, obedecermos a esses critérios nos nossos sacrifícios diários. Portanto, amados, quando nós nos elevamos à presença de Hashem, através dos nossos sacrifícios diários, que são as nossas preces diárias, elas precisam não apenas ter quantidade, mas elas precisam ter qualidade. Não precisamos apenas estar ali presente, não podemos, melhor dizendo, estarmos ali presente apenas fisicamente, quantidade, físico, material,
mas nós precisamos estar ali realmente com o coração quebrado, o espírito contrito, qualidade, techuvá, arrependimento, conexão com Deus, retorno com Deus. Então nós precisamos estar dentro destas qualidades para o nosso serviço diário. E isto é algo que nós vamos fazendo diariamente e vamos moldando o nosso caráter espiritual. Ok? Portanto, quando você for fazer as suas preces logo mais, ou à tarde, à noite e pela manhã, não esqueçam destes ensinamentos à luz dos olhos de Hashem, à luz da sua Torá. Ok? Amanhã, pela graça bendita de Hashem, estaremos então aqui para a nossa terceira aliá em A Tarde com a Torá. Shalom, shalom.